Então vamos lá, hoje, 9 de março de 2010, nós estamos começando a live de apresentação do Job Check. E como eu sempre faço, eu primeiro dou uma explanada sobre o software, depois eu abro para que vocês tirem dúvidas, façam sugestões, para que a gente abra aqui um bate-papo, beleza? Mas de antemão eu vou apresentar para vocês o funcionamento do Job Check. E de antemão digo para vocês que o Job Check é o primeiro backtest do Brasil. Nós somos o primeiro backtest para opções binárias do Brasil. Não temos, até o momento, nós estamos na crista da onda, não tem nenhum software igual ao nosso. Nós trabalhamos de uma maneira muito verídica, porque a nossa análise, o resultado das velas são conectadas direto com a IQ, e há uma disparidade entre a IQ e a MT4, para que você, se você não sabia ainda, passe a saber agora. Existe um delay entre o MT4 e a IQ Option, então é possível no MT4 uma vela terminar verde e na IQ Option terminar vermelha, tá? Então, isso não acontece com o nosso software, nem com Jobs, nem com Jobs One, nem com Jobs Check, porque todos eles são conectados direto com a IQ. E essa live, esse vídeo aqui é em relação ao Jobs 1.0 e ele é muito prático de fazer, ele é muito simples e aqui eu vou transcorrer toda a live apresentando ele para que vocês entendam a praticidade de como utilizá-lo, né? Mas a primeira pergunta, para que eu vou utilizar o Job Check, né? Uma das coisas que nós temos dentro da probabilidade é teste. É levantamento de resultados passados. Embora aqui no mercado financeiro, os resultados passados não são indicadores de resultados futuros, mas tudo que se faz dentro do mercado financeiro é embasado numa visão do passado. Quer ver um exemplo? Todo e qualquer indicador que você vai utilizar, ele é sempre embasado no passado. Eu utilizo o Bora de Bollinger. Como é que funciona a Bora de Bollinger? Você tem a média móvel, você tem as linhas superior, a linha inferior. E qual é a média que ele utiliza? É a média de velas passadas. Ele faz o levantamento das últimas 10, 15, 20, 100, 200 velas no passado, traz uma média e risca sua tela com uma linha para que você tenha uma lógica, você tenha uma ideia se o preço está acima do praticado, em média, acima do praticado ou abaixo do praticado. Então, para que você tenha essa visão, é preciso que esse indicador ele olhe para o passado e faça uma média do passado. Então, todo e qualquer indicador dentro do mercado financeiro é embasado no passado. E todo e qualquer indicador da probabilística, ele olha para o passado para se posicionar no futuro. Então, uma coisa que eu sempre oriento, se você vai catalogar, se você vai gerar sinais de entrada no mercado para o dia seguinte, você precisa analisar os seus parâmetros. Para quem já utiliza o Job, sabe como é que ele funciona. Foi eu que criei o parâmetro padrão, que está nele hoje, porém, ele não é o único. Existem centenas, dezenas, centenas, milhares de indicadores diferentes. Existe cada trader que utiliza o Jobs, ele tem a sua maneira de gerar seus sinais. E eu sempre oriento e sempre incentivo a todos fazerem isso. Façam seus backtests, teste seus parâmetros, crie alternativas. E hoje, uma grande dificuldade que nós tínhamos no mercado era que tudo que fôssemos fazer para testar um indicador era preciso olhar manualmente na IQ. Então, isso demorava 2, 3, 4, 5 horas para que você visse encontrar a quantidade ou o resultado daquele seu parâmetro, né? Então, hoje, com o Job Check, o que demoraria 2, 3, 4 horas, em 3, 2 minutos no máximo, você já tem a resposta. E com ele, você consegue analisar se os seus parâmetros eles estão assertivos até, no máximo, 20 dias atrás. Então, dentro do Job Check, além dele trazer para você a sua lista, como ela se comportou nos dias anteriores, até 20 dias no passado, até dia 20 dias para trás, o Job Check também te traz uma informação se a sua lista ela é rentável ou assertiva.
E aqui eu começo um movimento que eu acho que é totalmente necessário. Tem muita gente que fica posando, compartilhando o resultado de lista, dizendo: hoje eu fiz uma lista com 2 galhos, 80%, ah, maravilha, solta fogo, para lá. Gente, abram o olho, nenhuma lista com 2 galhos em 80% de aproveitamento, ela é rentável. Não é rentável. Se você fizer a conta, se você estiver entrando com múltiplos de 2.0 ou 1.5, ela não é rentável. Qualquer lista que se torne rentável com 2 galhos é acima de 90%, tá? Então, isso é bem esclarecedor. E o Job Check, ele traz essa informação se a sua lista ela é rentável ou assertiva, porque é possível você fazer uma lista que seja assertiva e não rentável. Também é possível você fazer uma lista rentável que não seja assertiva, né? Então, se você puder escolher ou tiver que escolher entre uma ou outra, eu sugiro a você escolher como eu escolho. Eu prefiro uma lista rentável, porque assertiva infla o ego, mas o que infla o bolso é a lista rentável, é a que coloca dinheiro no bolso, é que faz você bater suas metas. E o Job Check, ele traz essa informação, né? Ele traz o levantamento se os seus parâmetros eles são assertivos, são rentáveis, se é melhor você operar com 1 gale, com 2 gales, sem nenhum gale. Então, fica bem ciente disso, né? Então, vamos lá. Essa tela que vocês estão vendo é a primeira tela do Jobs, né? Então, você tem alguns botões aqui. Você tem um botão de importar lista, tem um botão de análise de dia e o botão de ranking. O botão de importar lista é o botão que você vai clicar para fazer a importação da lista já salva. O botão de análise de dia é onde você vai fazer um levantamento de todas as suas análises, de todas as suas listas, porque quando você importar a sua lista, você quiser salvar no banco de dados do software, você dá um nome a essa sua lista, e quando você vir análise do dia, se você salvou 10, 15, 20 listas, 2, 3, 4, como queira, ele faz uma análise de cada uma das suas listas, te apontando quais delas eram rentáveis, quais delas eram assertivas. E esse terceiro botão aqui embaixo é o botão do rank. E aqui nesse rank ele junta todas as suas listas já salva dentro do software e ele faz um levantamento para você nas médias de M15, M5, M15, M30 e H1, se você salvou a lista nesses formatos. Ele te apresenta quais são os melhores ativos, os melhores horários, a melhor direção, te mostra quais os ativos que você não perdeu nesse período que você está analisando, quais são os períodos que têm um maior índice de loss. Então, tudo você encontra aqui nesse ranking, né? E, por fim, você tem aqui o botão renovar, que é por onde, se você ainda não comprou o vitalício, ou se você está no mensal, ou vai comprar o mensal, você clica nele aqui, ele vai aparecer essa caixinha daqui, ó. Então, efetuou a compra comigo ou com o Michael, você copia isso daqui, envia para nós geramos uma licença e você vai colar aqui. Para você que está aqui pela primeira vez, ou você que está ouvindo esse vídeo, assistindo esse vídeo pela primeira vez, quando você baixa ele, também pela primeira vez, ele aparece uma caixinha aqui, ó, com um botãozinho chamado gerar chave demo. Então, quando você clica aqui, automaticamente ele preenche esse espaço e gera 2 dias de teste demo para você experimentar o JobStack. Então, vamos lá. Usando o primeiro botão importar lista. Tá? Nesse botão, esse aqui é a tela inicial, quando você clica em importar lista. Você tem alguns modelos de layout. São 3 possibilidades. O primeiro é dia, horário, ativo e direção. O que isso significa necessariamente na prática? Na prática, é isso daqui, ó. Deixa eu mostrar um para vocês aqui. Deixa eu pegar um. Vamos lá. Aqui, ó, eu tenho. Deixa eu só olhar a parte de baixo. Ó, olha o exemplo aqui. Eu tenho um layout aqui que é dia, horário. Nesse layout ele ficaria desse jeito aqui. Dia. O horário viria aqui na frente. O ativo. Aliás, aqui ficaria isso daqui, né?
Então, nesse formato, nesse primeiro formato, o layout ficaria assim, ó. Se o seu layout do robô que você utiliza para catalogar, e aqui vem um grande detalhe, o Job Check ele não somente analisa as listas geradas pelo Jobs, tá? Se você tem outro catalogador que gera a lista em TXT, ou você faz manualmente, ele também faz a checagem da sua lista. Basta você colocar em um desses 3 modelos aqui, ó. Primeiro modelo, dia, que é a data, né? Nesse caso daqui, ele só é dia, né? Tem alguns catalogadores que não colocam o mês. Seria nessa situação daqui, ó. Dia, o horário, o ativo e a direção. Então, com essa informação, o Job Check já carregava a lista aqui, trazendo para você o resultado dessa operação daqui. O outro modelo que a gente tem é o modelo aqui, ó. Dia, mês, ano, horário, ativo e direção. Que é nesse formato daqui, ó. Dia, mês, ano, horário, ativo e direção. Ok? E existe um outro modelo, que é exatamente o terceiro, que é esse aqui, ó, ativo, dia, horário e direção, tá? Então três modelos distintos que você pode verificar a partir da sua lista, tá? Então, se você tem uma lista que ela se configura nesses três modelos aqui, você só precisa ajustar qual desses modelos e clicar na opção daqui, tá? E o que acontece se eu vou importar uma lista com modelos diferentes? Ele vai aparecer uma informação aqui dizendo que o seu layout ele está alterado. Então, ele não vai aparecer. Vamos para o teste. Ó, eu vou pegar uma lista aqui. Essa lista daqui, ó. Vamos lá. Pronto, essa lista aqui de hoje, ok? Ele está ao modelo, ao layout dele, ativo, dia, horário, direção e o time frame. O time frame nem precisa aqui, ele ignora, porque o time frame eu coloco aqui. Então, ó, vou importar essa lista. Se eu tivesse colocado em um dos ativos acima, ele iria aparecer essa informação aqui, ó. Layout está diferente, ok? Então, fica bem atento a isso. Ele tem que estar nessa opção daqui, porque a lista final ela está nesse modelo. E, por fim, você tem aqui as opções de você colocar o delimitador, que está aqui, ó. Delimitador é essa função daqui, ó. Delimitador é o separador das informações. Então, todo catalogador ele utiliza ou vírgula, ou ponto e vírgula, ou traço, ou ponto. Então, independentemente de qual seja o delimitador, o caractere especial que o seu catalogador ele utiliza para separar a informação, o Jobs ele lê. Basta você informar aqui no delimitador qual é o seu caractere, qual é o seu delimitador, né? Então vamos lá, eu fiz o upload aqui, eu selecionei, já pré-selecionei a minha lista aqui. É uma lista em M5. Se é M5, eu não posso abrir em M15, nem M30, nem M60, porque se eu abrir M15, ele vai puxar o resultado dessa minha lista como se fosse M15, então não será verídico, porque eu operei nele M5. O resultado é verídico, mas a minha análise não foi para M15, foi para M5, então seria um erro, tá? Então M5, a data, se a sua lista, presta bem atenção, se a sua lista for do dia atual, você não precisa preencher, é desnecessário, tá? Então, vamos lá, importar. Se estiver tudo correto, ele aparece aqui o resultado da minha lista. Então, com essa informação daqui, eu sei que eu tive operando com mão fixa, só com uma entrada, sem gale, saiu 4 a 5. Eu saí negativo 1,52%.
e eu tive uma assertividade de 44,44%. Ok? Vamos lá. Utilizando aqui agora o fator... Aliás, a segunda opção que ele me dá aqui é que se eu tivesse operando essa lista com um galho apenas, eu tinha saído positivo em 3,44%, foi a minha rentabilização com essa lista, e meu índice de assertividade foi de 88,89%. Se eu estivesse operando com 2 galhos, eu teria feito também 8-1, só que eu teria terminado com a rentabilidade menor, porque o meu hit aqui foi para teve um lote no segundo hit que eu não tive no primeiro, né? Só que uma observação. Se vocês perceberem aqui em cima na tela, onde tem configuração para simulação, eu estou utilizando os parâmetros que faz com que esse resultado apareça dessa forma. Perceba que na entrada eu utilizei 1%, na segunda entrada entrei 2%. Se eu tivesse operando com o segundo galho e fosse utilizar um múltiplo de 2, aqui eu entraria com 4%. Então, se eu quiser alterar nisso, eu seleciono o campo, digito o numeral e teclo a tecla Tab do seu computador. Então, percebe que ele faz uma modificação aqui. Tá vendo? Então, automaticamente ele se ajusta e já ajusta o resultado também. Então, aquilo que eu falei já no início, uma lista abaixo de 90%, ela não é rentável em 2 galhos, tá vendo? 88,89. Ficamos aqui com 0,5% negativo. E aí você pode fazer várias simulações. Simulações de valor inicial, meta diária, se 10, se 3, se 4. A minha meta diária geralmente é 3. Então percebe o seguinte, quando eu marco 3 e quando eu bato a minha meta, automaticamente o robô já mostra uma taxa amarela informando que naquela entrada eu tinha batido a minha meta. Então perceba que nessa lista aqui de hoje, eu bati a minha meta no último sinal, que foi às 16h55, euro JPY, e aqui eu bati a minha meta. Ok? Só que o layout que está sendo estabelecido aqui é um layout de 87%. Tá, vamos pensar ali que hoje foi um dia complicado, teve algumas variações, mas em média o payout foi 80. Então eu digito 80, teclo Tab e ele modifica as minhas alterações aqui. Um outro detalhe. Se eu quiser agora ajustar a minha lista, por exemplo, nessa entrada daqui não foi 87, foi 81. Lembra, aqui eu estou falando de média, tá? Aqui eu vou trabalhar de 1 por 1. Então, nessa entrada aqui foi 81. Observe que cada modificação que eu fizer, ele vai alterando o resultado, tá? Então, nessa outra daqui, o payout estava 79. Nessa outra daqui, o payout estava 91. Nessa outra daqui, só basta dar um duplo clique. Nesse momento aqui, o payout estava 99. Então, cada mudança que eu vou fazendo, ele vai modificando também o resultado, tá? Agora, supondo que, por alguma razão, você não operou em um deles e você quer extrair aquela operação da sua lista para ver como a sua lista ficou sem aquela operação. Então, ó, botão direito, em cima do sinal, tá vendo aqui? Eu tenho duas opções. Ou eu excluo o sinal, ou eu coloco ele como não operado ou fechado. Se eu faço isso, ele vai aparecer essa mensagem aqui. Confirma que não houve operação de sinal. Sim. Olha o que acontece. Ele retira da minha lista, da minha análise, esse sinal daqui e mostra como foi o comportamento da minha lista sem ele. Ok? Então, vamos lá. Perceba o seguinte. Eu tenho um resultado, então eu preciso gravar esse resultado. Então, você vem aqui no nome da lista e eu sempre... E é uma sugestão nossa do Jobs, da nossa equipe, em orientação junto com outros traders que utilizam o nosso bot também. Recomendamos que você crie um nome para cada lista, que você tenha um parâmetro que gere uma lista e que essa lista tenha um nome, para que você identifique qual o resultado que tem aquele parâmetro naquela lista.
E você só vai conseguir fazer essa identificação se você der nome a elas. Literalmente, der nome aos bois. Então, aqui, ó, o que é que eu utilizo? Nesse padrão que eu utilizo aqui, o nome que eu coloco dela é centenária. Por que centenária? Porque eu utilizo uma estratégia que eu pego o Jobs, a média de 10 dias, eu coloco primeira entrada. Vou deixar aqui na tela para não abrir, para não precisar abrir o Jobs aqui, tá? Então, essa é a minha estratégia que eu utilizo aqui. Entrada. Aliás, deixa eu colocar logo aqui na média, né? Médias individuais e gerais, tanto faz uma ou outra. Entrada. Lá no espaço do Jobs, onde eu crio o meu filtro. A primeira entrada eu coloco 100%. Desativo o GALI 1 e desativo o GALI 2. E o LOS eu coloco 0%. Isso na média de 10 dias. Então, o que é que eu encontro aqui? Eu encontro aqui os sinais que nos últimos 10 dias deram um IN de primeira. Porque eu estou informando aqui que a minha entrada seja 100%, não importando os GALIs, e que tenha dado 0% de loja. Então, eu reforço essa informação do loja com a entrada 10%, e o que gerar aqui, eu tenho minha lista de operação no dia seguinte. E isso aqui eu dei o nome de centenária, porque eu utilizo 100% de entrada. Então, isso para mim serve como um link, como uma âncora. Só olhar o nome da minha lista, já sei do que se trata. Embora eu tenha documentado isso, mas ao olhar para cá, eu já tenho uma noção do que se trata. Então, salvei ela aqui. Deixa eu até gravar ela aqui. Gravei ela. Agora eu vou ver também, verificar essa mesma lista que eu operei aqui agora, como foi o resultado dela nos dias anteriores. E aqui eu venho aqui, ó, usar essa data, é a data atual, só que eu quero ver como foi o resultado no dia dela, dia 6. Preste atenção no seguinte, dia 8 e dia 7 foi final de semana, ao terceiro, então não vai ter resultado para ela. Vai ter no dia 6. Clica no dia 6, importar. Deixa eu só fazer um ajuste aqui, tá? Eu falei para vocês aqui agora que não ia ter resultado no dia 8, tá? Mas observa o seguinte, o resultado que aparece aqui é o resultado do OTC, tá? É como se eu tivesse operado com essa lista no OTC. Então, quando fala assim que não aparece resultado, porque não é resultado do mercado normal, é mercado OTC, ok? Mas vamos lá, a gente está procurando o mercado normal. Então, vou lá, importar. O resultado que essa lista teve no dia 6 foi de um IN de primeira. Agora, observa o seguinte, tá? Se você, nesses meus parâmetros aqui, se você for procurar sempre nos dias anteriores, todo o resultado que você vai encontrar aqui nos dias anteriores sempre serão de um IN de primeira, tá? Então, não se assusta, porque eu fiz uma catalogação buscando o sinal que tivesse dado gain de primeira nos últimos 10 dias. Então, é lógico que os últimos 10 dias aqui que eu for puxando para trás no backtest vai ter que dar esse resultado aqui. Ele vai ter que dar desse jeito, tá? Então, só observa isso aqui. Mas se você faz um listão, é muito bacana isso. Deixa eu ver se eu encontro aqui um para mostrar para vocês. Deixa eu ver. Eu vou buscar uma bem antiga aqui, ó, uma de janeiro. Deixa eu ver como é que tá o layout dela. Não tem nada. Deixa eu apagar isso aqui.
Velhos tempos, onde eu colocava tudo na mão, né? Hoje eu não preciso fazer mais isso. Isso aqui foi no mês de janeiro. Olha a nossa evolução, né? 30 de janeiro eu estava montando uma lista com entradas, eu tenho que colocar na mão o resultado aqui, procurar de um a um dentro da IQ. Hoje eu vou aqui. Se eu tivesse operar, ajusto aqui, ó, o layout para dia, horário, ativo e direção, que é o layout dela. O delimitador, vírgula. Eu espero não ter errado em nenhum dos aspectos e vamos aqui para o dia 9. Então, se eu tivesse operado com a lista, com essa lista do dia 30 de, de janeiro, hoje esse teria sido o meu resultado. E é exatamente aqui que eu falo para vocês que nós do Jobs Check, nós estamos modificando. Veja só, isso aqui é muito sério, tá? Nós estamos modificando a maneira de catalogar no Brasil, tá? Quiçá no mundo. Porque a gente está a gente tem uma lista, a gente tem uma possibilidade de você verificar listas no passado, e eu já testei operando na real uma mesma lista durante uma semana. E o resultado foi surpreendente. Todos os dias eu venci. Todos os dias eu bati a minha meta. Olha isso aqui, ó. A mesma lista no dia 30 de janeiro. Se você tem um setup de utilizar 2 Gali, olha o resultado dela. Se você tem uma meta de 3%, você bateu. Se tem uma meta de 5%, você bateu. Se você tem uma meta de 6%, você bateu. Só tomou um hit no último sinal. Eurocab. Vamos lá, vamos voltar aqui, ó. O resultado dela na sexta-feira. Sexta-feira, dia bem ruim. Fomos estopados aqui com 2 hits. Mas ó, você consegue verificar, não vamos demorar tanto isso aqui. Mas se você for olhando o passado, você vai encontrando todo o resultado dessa lista. Você pode salvar o resultado de cada uma delas, pode pegar, criar alternativas de operações. Então, assim, ele é sensacional. Então, vê só, na segunda, hoje deu bom, na sexta deu ruim, na quinta deu bom também. Deu maravilhoso aqui, ó. Só tomou um hit no último sinal, Eurocab, né? Então, gente, ele é fantástico. O Job Check, ele é simplesmente fantástico. Depois que você salva a sua lista, você quer encontrar a análise do dia, por exemplo, das listas que eu salvei hoje, né? Quais foram o resultado? Eu tenho aqui, ó, M5 centenária e ela aparece aqui, ó, do jeito que eu salvei lá. Tá vendo? Traz a informação, se eu fui positivo, se eu fui assertivo, se eu fui rentável. Aqui eu posso imprimir o resultado da minha lista, ok? Ou eu posso importar em Excel, HTML, JPG, arquivo PDF. Você que tem grupo de sinal e quer mandar já dentro da sua arte, hoje eu vou mostrar uma novidade para você, tá? Que é possível você fazer isso daqui com a sua marca personalizada. Então você vai aqui, ó, salvar, salvou uma imagem JPG, você vai poder compartilhar com a sua lista com o seu grupo de sinais, utilizando já todas as informações de assertividade, de rentabilidade, com mão fixa, com um gale, com 2 gale. Então, isso para você vai ser uma mão na roda. Isso vai ser muito útil, muito prático. E lembrando que você poderá colocar sua marca aqui, tá? Então, um outro ponto, isso aqui é análise do dia. Você também pode excluir a sua lista, tá? Por exemplo, eu salvei listas aqui e eu não quero mais utilizá-la, eu quero apagar do meu banco de dados. Eu posso vir aqui excluir, selecionar e excluir a sua lista e ela sai dos seus parâmetros. Ela sai do seu banco de dados, aliás, aqui, né? Sumiu, ok? E por fim, sempre que você for sair de uma página para outra, você vem aqui ó, no botão fechar de baixo, não de cima, que aqui você fecha o software. Tem que ser no botão de baixo. Fechou. Rank. Aqui você tem informação geral de todas as suas listas que você tem armazenada do seu bot, né? Então vamos lá, eu vou colocar aqui do dia 2 de março até o corrente dia. Essa aqui são todas as minhas listas. Eu trabalho com duas, tá vendo? M15 centenária, M15 penta, que é uma que eu estou testando ela, fazendo backtest com essa formação daqui.
E vê que maravilha. Nesse ranking daqui, nessa tela, eu tenho informação que em M15, se eu tivesse M5, eu estaria logo aqui em cima, M5. M15, o Audi JPY, eu operei, eu tive uma quantidade de entradas o suficiente para que eu tivesse 63 win de primeira, 10 win no primeiro gale e 8 win no segundo gale. E ele traz todas as informações aqui, ó, de todos os pares que eu operei, tá? Aqui estão todos os pares que eu operei de uma ordem crescente de baixo para cima ou decrescente de cima para baixo. Como é que eu verifico, como é que eu faço a catalogação do resultado para saber quais são os melhores pares, os melhores horários? Aqui a gente tem um campo de pontuação. Eu, de uma maneira padrão, nós do Jobs, né, determinamos o seguinte, que o win de primeira vale 6 pontos, um gale uma vitória no primeiro gale vale 3 pontos, uma vitória no segundo gale vale 1 ponto e um hit vale que ele consome menos 10 pontos, que é o acúmulo das vitórias aqui, né? Então, se você para reparar, ele faz uma contabilização de pontuação aqui, ó. E aqui você tem por pontuação quais são nos seus parâmetros o sinal mais assertivo. Então eu tenho informação, essa informação que eu tenho aqui é que no Audi JPY, no período nesse mês de março, eu não tive nenhum hit. Audi JPY, PUT, eu tive 63 vitórias de primeira, 10 vitórias no primeiro gale e 8 vitórias no segundo gale e nenhum hit. Então essa informação para mim, ela vem como uma luva, porque agora na hora de decidir operar, decidir se tiver em dúvida de qual sinal eu vou operar, eu posso olhar para aqui e ver o meu histórico, quais dos sinais são os melhores ou que são mais assertivos dentro dos meus parâmetros. Mesma coisa é com o ativo dentro do horário. Por exemplo, eu quero saber qual é o ativo, qual é a direção e qual é o horário que eu tenho a maior assertividade. Aqui o Job Check apresenta para vocês. Vê que fantástico, pessoal. Vê que fantástico. Aqui eu tenho, ó, Eurocad, 5 horas da manhã, em 9 dias operados, das 9 entradas que eu fiz nele, eu tive 9 vitórias de primeira. Eurocad, 5 horas da manhã, Cal, eu tive 9 vitórias de primeira. Aí eu tenho EuroCHF, EuroJPY, EuroSD que teve 6 vitórias, mas teve 8 vitórias, mas teve 2 no Gale 1. Gente, aqui você pode fazer a sua lista tranquilamente, tá? E aí você vai ver tendo o resultado aqui, ó. Já existe hoje muitas estratégias de pessoas que estão utilizando esse software para você fazer uma catalogação. Pega o resultado do Jobs, joga aqui dentro, faz o acompanhamento e você, através desse resultado, já cria uma segunda lista, tá? Então, já existe muitas pessoas fazendo uma lista com esse resultado aqui, ó, com o Job Check. Lembrando que o Job Check não é catalogador, ele é um backtest. Ele não exime a necessidade de um catalogador. Você vai ter que catalogar porque você precisa enviar informação aqui para dentro. E a catalogação pode ser com software, pode ser manual, mas tem que ter um catalogador antes para enviar informação para ele fazer a leitura. E com a leitura que ele faz, aqui você tem a informação dos resultados e quais são os melhores pares e as melhores entradas na melhor direção, tá? Então ele é simplesmente fantástico, gente. E aqui eu vou salvar agora o meu resultado da minha lista. Deixa eu só ajustar uma coisa aqui. Observe o seguinte, quando eu clico em salvar, olha o que aparece aqui. Aparece todo o resultado que eu tenho lá, tudo na mão. E aí você pode salvar, você pode exportar, salvar em Excel, HTML, JPG, PDF. Então ele fica bem claro. E aí, a depender de como você queira utilizá-lo, ele vai fazer para você todas essas possibilidades. Quer mandar o seu resultado para uma sala de sinal, quer arquivar em algum canto o resultado de cada lista em JPG, em PDF, ele te dá todas essas possibilidades. Deixa eu só me ver uma coisa aqui com vocês agora. Deixa eu só aqui entrar novamente com ele aqui para a gente buscar uma novidade que eu quero apresentar para vocês.
Vamos lá. Aqui está a novidade para vocês. Vocês estão percebendo aqui a diferença que eu tinha anteriormente? Eu tinha a marca do Jobs, Job Check, e aqui como marca d'água eu tinha o Job Check também. Agora nós estaremos disponibilizando, presta atenção, a partir de amanhã nós estaremos disponibilizando a versão 1.1 do Job Check, onde vocês que utilizam sala de sinais poderão compartilhar o resultado da sua lista a partir do Job Check, tá? Então, fez a checagem, gerou o resultado, então tu vai ali imprimir, gerar um PDF, um JPG, como você queira fazer aqui, ó. Imagem aqui, salvar normalmente aqui. Você vai definir a resolução e tal, vai salvar, vai importar e você vai poder mandar para o seu grupo de sinal, compartilhar nas redes sociais, usar como queira utilizar, utilizando a sua própria marca, tá? E isso é novidade do Job Check 1.1 que será disponibilizado amanhã. E aí as pessoas perguntam, essa atualização para mim que eu sou vitalício, eu vou pagar? Não. Com nós do Jobs, nós não cobramos a atualização para quem é vitalício e para quem é mensal, tá? Então, se você comprou o Jobs One, o Job Check, o Jobs, você é um vitalício, não se preocupa. Toda e qualquer atualização que for feita, você terá direito. Então, na versão 1.1, você poderá configurar, personalizar o resultado da lista com a sua marca. Como é que você faz isso? Simples, muito simples. Na pasta que está o Jobs, na mesma pasta que está o Jobs Check, você vai salvar, colocar dois arquivos, o arquivo chamado marca.jpg e o arquivo chamado logo.jpg, tá? Esses dois arquivos são fundamentais para que apareça a imagem na tela, tá? Aqui você vai ter a logo e aqui você vai ter a marca, tá? Agora, é lógico, você precisa ficar ciente que se você colocar uma marca aqui escura, por exemplo, vai dificultar a visibilidade da sua lista aqui. Então, toma bastante atenção com isso, tá? Quando for gerar essa imagem aqui, põe uma imagem, faz teus testes para que ela não fique cobrindo as letras ou atrapalhando a visibilidade. Essa imagem daqui, de certa forma, até que está atrapalhando também. Tá? Ela deveria ficar um pouquinho mais leve, mas é só um teste, só para vocês identificarem. E como é que você faz isso? Basta salvar, é muito simples isso. Vamos lá, cadê o arquivo? Basta você salvar esses dois arquivos aqui, ó, com esse nome, logo.jpg e marca.jpg, que automaticamente você vai fechar, vai abrir de novo o Jobs. Quando você gerar a sua lista, ele já vai aparecer com a sua marca, tá? Eu coloquei aqui um logo1.jpg para te dizer que se você fizer qualquer alteração nesse nome, tipo colocar logo 1, marca traço, marca assim, marca assado, ele não vai pegar. Ele só lê se você colocar logo.jpg ou marca.jpg, tá? Então, essa informação é bem forte. E aí é o seguinte, pessoal, com tudo aqui que a gente apresentou para você, você também vai poder personalizar o tema, tá? Eu estou utilizando um tema Black, que se parece até com o Jobs, mas aqui você pode escolher outros temas. A gente tem vários temas aqui, então você pode dar uma olhada que você quiser, tá? Tem uns mais arrumadinhos, outros mais daltônico. Enfim, você pode ficar bem à vontade para fazer suas escolhas em relação a isso. Ter um layout mais atrativo conforme o seu interesse. E aqui a gente encerra dizendo o seguinte, encerra esse momento, né? Preço. Todo mundo está interessado em saber de preço, né? Então, certamente existem pessoas aqui na live que ainda não adquiriu o Jobs. E o Jobs Check, ele está numa promoção de lançamento. Nós temos um desafio, e o desafio é alcançar 1.000 inscritos no grupo do Telegram do Jobs. Quando isso acontecer, o preço ficará em R$120. Qual o preço atual dele? O preço atual do Jobs Check é R$200, tá?
Quando a gente alcançar 1.000 inscritos no grupo do Telegram, o preço cairá para 120. Porém, para que a gente, como o grupo ainda não chegou, esse número ainda não é real para a gente, nós estamos praticando esse preço promocional também. Se é promocional, pode acabar a qualquer momento. A gente não tem nenhuma garantia que vai se estender por muito tempo, mas hoje o vitalício está por R$ 150. Hoje o vitalício do Job está por R$ 150. Você pode dividir no cartão, transferência bancária, Nubank, Neteller, enfim, você pode pagar de várias formas. E a mensalidade dele custa R$ 50, ok? Então, se você não adquiriu o Jobs ainda, o Job Check, aproveita, vai lá e não perde tempo e pega logo o teu preço aqui. Deixa eu ver que está aqui na sala. Eu queria conversar com um cliente nosso aqui, que é nosso parceiro aqui há muito tempo. Rogério Júnior, você está aí, meu querido? Deixa eu desativar o teu telefone. Opa! Deixa eu desativar aqui o teu microfone. Fala, Jefferson. Fala, Rogerão. Como é que tu estás, irmão? Estás bem? Tudo ótimo, graças a Deus. E você? Eu tô melhor do que isso, só dois isso, meu irmão. Maravilha. Levemente acima do excelente. Meu irmão, compartilha com a gente aí, fala pra gente aí qual a tua experiência, qual o teu relato utilizando o JobCheck nessa uma semana que você vem utilizando ele. Cara, realmente é isso que você falou aí. Eu vou falar pelo outro lado, tá? Antes de eu falar só da experiência utilizando ele. Jefferson, eu até comentei com você, esse produto para mim é um produto basicamente que eu não conseguiria mensurar preço para pagar, porque todo dia eu gastava aproximadamente de 2 a 3 horas para verificar qual foi o resultado da minha lista, né? Porque eu gero mais ou menos entre 80 e 120 sinais por dia e eu deixo o robô ligado lá operando. Só que depois, no final do dia, eu entrava operação por operação para confirmar se o resultado que deu foi o resultado mesmo, porque às vezes o robô pode pegar um delay, a internet pode cair, tem vários detalhes. E aí eu perdia de 2 a 3 horas por dia catalogando o resultado de sinal. Isso a gente está falando aí de 50, 60 horas por mês que eu perdia fazendo isso. E agora com o Job Check eu faço isso em 10, 15 minutos. Então, caraca, tempo de qualidade para ficar com a família, ganhamos aí 50 horas por mês. Então, isso não dá para mensurar o preço disso, entendeu? É fantástico. Aí agora falando do produto em si, eu junto com o meu sócio aqui, nós temos uma sala de sinal e a gente pegou ali 2, 3 dias para confirmar sinal por sinal se o Job Check estava batendo com o resultado que tinha dado na IQ. E o resultado é perfeito, porque se você compara com o MetaTrader, igual você falou na live, tem sinal que com o MetaTrader ele dá diferente, às vezes é um pavio que é maior, às vezes é uma vela que fechou de tamanho diferente, e até chegar ao caso mais extremo, que uma vela verde chega a fechar vermelha, entendeu? Então isso é muito complicado para quem cataloga lá os seus resultados olhando para o MetaTrader. E o Job Check é realmente a informação que vem direto da IQ, isso é fantástico também. E é perfeito, né? É perfeito. A catalogação dos resultados pelo Job Check é 100% perfeita. Bacana, e, cara, a parte de análise do dia e do ranking é um prêmio à parte, né? Só o importar lista ali, Jefferson, se você quiser abrir aí, só a parte do importar lista ali, que é o que todo mundo aí que tem sala de sinais, ou até a pessoa que opera, gera sinais para ela operar sozinho, gosta de ter. Só essa parte aqui já é fantástica, de você conseguir saber que horas do dia teria atingido a sua meta, qual que é o valor da sua meta, se você trabalhasse com um teste de um martingale mais forte, alterar o payout médio, tudo isso já te gera uma visão fantástica de como teria sido o seu resultado no dia. E daí, quando você joga isso para uma análise do dia e para um ranking, onde te dá informação
de qual é a melhor paridade com os seus cálculos de catalogação, qual que é o melhor horário, se para você está sendo melhor no M5 ou no M15, cara, isso daí é um plus no JobCheck que eu não conseguia nem imaginar, para você ter ideia, entendeu? Então, Bacana. Parabéns de verdade pela ferramenta. É fantástico, cara. Realmente ficou muito, muito, muito fantástica a ferramenta. Para a gente entregar o resultado para os clientes também, melhorou 1000% da forma que a gente entregava para a forma que a gente entrega agora, entendeu? Perfeito. E o ranking ali também finaliza, para finalizar, dá uma visão nova para a gente de, a partir de alguma lista de sinais que a gente tem semanal, a gente gerar uma lista mais premium ainda, né? Não sei se você enxerga assim, mas eu enxerguei a parte do ranking assim. Então, meus parabéns para você, que eu sei que também faz parte de mentalizar a ideia aí, pro Josmani, que é o cabeça da programação de todas as ferramentas do Jobs aí, parabéns mesmo, viu? As ferramentas são fantásticas aí, parabéns mesmo. Bom, obrigado, mano. Agora me diz aí, deixa eu te colocar numa situação bem daquelas que nada é ensaiado, fora do script. Claro. Dá uma dica pra gente aí, pra quem tá ouvindo aqui na live, vai ficar gravado e tal. Então, aquele bisuzinho que tu já tem hoje usando o JobCheck. Cara, o principal que eu fiz, diferente do que eu fazia antes, mas eu acho que você até comentou isso na live, porque, por exemplo, eu catalogo M5, M15, M30 e M60, usando o Jobs Catalogador. E aí, quando eu vim aqui para o Job, quando eu catalogava lá os resultados na mão, eu só olhava se ele era M5. Só que eu catalogo 4 tipos diferentes de M5, entendeu? Eu catalogo o M5 com, por exemplo, 50% de gain de primeira, 75% no primeiro martingale e 100% no segundo martingale. E eu tenho outra forma de catalogar o M5, que é 80% de primeira, 90% no primeiro martingale e 100% no segundo. E aqui com o JobCheck, agora eu crio cada um com um nome de lista diferente. Então, quando eu jogo lá para o ranking, eu consigo ver qual que é esse parâmetro que eu estou usando lá no Jobs Catalogador que está tendo mais sucesso. Então, a minha grande dica é essa, entendeu? Tenha várias pequenas sublistas. Você tem uma lista de M5 com 40 sinais, divida ela em 4 de 10, entendeu? E salve aqui com nome diferente, porque quando você for olhar lá no ranking, você vai conseguir ver qual que é o seu padrão que está dando mais resultado. Isso é o principal que eu mudei aqui, que para mim está fazendo uma diferença absurda. Rogério, meu irmão, top, cara, top mesmo. Obrigado aí por compartilhar com a gente, cara. Tamo junto, mano. Que isso, pelo amor de Deus. As ferramentas do Jobs aí me facilitam a vida, melhoram a minha vida de maneira incrível. Não é ensaiado não, viu, galera? Eu sou cliente mesmo. É verdade. É que realmente melhora de verdade, cara. As ferramentas do Jobs me ajudam incrivelmente. Aí as duas coisas aí, se desse ranking der pra gente gerar já direto a lista daí, não ter que fazer na mão, ajudaria muito. E tô ansioso pelo Jobs de entradas também, hein, mano? Calma, rapaz, calma. Eu sei que um dia vocês vão ter. Eu sou aquele cara que pede mais produto. Mas tá top, tá top. Beleza, amanhã eu tinha conversado com o Josmani sobre isso e a gente tá vendo as possibilidades, né? O Josmani tá trabalhando nisso e a gente poder gerar uma lista a partir do ranking, tá? Então, quem sabe, né? Ainda na versão 1.0 a gente já não dá pronto. Ó, o Josmani mandou que já tá pronto, hein? Esse Josmani é um bicho mesmo. Ó, galera, é o seguinte, o que o Josmani tá dizendo é isso aqui, ó. O que Você é doido. Você é doido. Aqui, ó. Você é doido, vocês são demais, mano. Aqui, ó, você vai levantar aqui, vai fazer puxar o ranking, né? E aqui, ó, você, por exemplo, eu quero decidir operar apenas com aqueles sinais que deram vitórias nos últimos 5 dias, né? Ou deram 5 win de primeiras aqui. Então, ó, ele vai aparecer a opção. Acho que vai ser essa opção. Botão direito, salvar, exportar, não sei como é que ele vai criar aqui, eu vou ver aqui mais tarde. E daqui você vai poder salvar uma lista com tudo isso daqui, ó. Um TXT.
E aí é só você agora ajustar, né? Tirar o que é que você quer tirar, deixar o que você vai deixar e meter pra cima, meu irmão. Mas, mano, tu é Da show, hora, cara. velho. Tu é show. Da hora. Da hora. Antes Tô... de eu pensar numa dica pra vocês, vocês já desenvolveram a dica? Você é doido, mano. Top É, demais, não tem o que falar, não. a gente não descansa, cara. A gente não descansa. É isso aí, Da valeu, hora, mano. Rogerão. Pessoal, Valeu, parabéns pelo trabalho, mano. Tamo junto. Vou desabilitar o outro microfone aqui. Parabéns, tá, parabéns nóis. mesmo, velho. Obrigado, brother. Pessoal, vocês têm alguma dúvida? Vamos agora para a parte de dúvida, tá?